Nos Estados Unidos, país que dá muito poder aos estados para tomarem as suas decisões locais, veja só o que decidiu o Texas. O Texas endureceu as regras contra a imigração. O presidente do México criticou a mudança e chamou essa mudança de imoral. A gente vai ao vivo para Nova York conversar com a nossa correspondente Heloísa Vilela. Não por coincidência, né, Heloísa? Vai ter um encontro semana que vem, se não me engano, entre Joe Biden e o presidente mexicano. E é claro que essa decisão do Texas, que faz ali fronteira com o México, vai estar na mesa, né? Boa noite. Com certeza, boa noite, Márcio. O Obrador vem na terça-feira visitar o Joe Biden, depois daquela situação complicada que ele boicotou a Cúpula das Américas, porque os Estados Unidos não convidaram Nicarágua, Cuba e Venezuela. Mas eles vêm conversar e a imigração é sempre um ponto complicado quando chega na hora da eleição aqui nos Estados Unidos. E foi o que o Obrador disse aos seus compatriotas. Disse que se houver algum candidato de algum partido que esteja maltratando os imigrantes em geral e os mexicanos em particular, que eles não votem nesse candidato e nesse partido. Claro, falando abertamente de Greg Abbott, que é o governador do Texas, está concorrendo à reeleição e convocou a Guarda Nacional para prender migrantes, contrariando decisão até da Suprema Corte, que diz que só o governo federal pode fazer valer as leis migratórias aqui no país. Mas Greg Abbott compete nessa eleição com Beto O'Rourke, que diz há já muitos anos, desde a eleição presidencial passada, que os democratas têm que investir na fronteira do México, que ali existe muito voto para o Partido Democrata, que é preciso ir lá fazer campanha e registrar esses eleitores. E o Obrador agora pode estar fazendo esse favor aos democratas, incentivando que os mexicanos, que são muitos ali na fronteira, não votem em Greg Abbott. Agora, eu queria te mostrar, Marcia, me dá licença, esse aqui é um bairro muito latino aqui em Nova York. A presença dos latinos se faz sentir de forma muito forte. E eu queria só deixar com você, nesse começo de sexta-feira, um gostinho do que é a influência latina aqui nos Estados Unidos, que traz cultura, que traz culinária, que traz um swing todo especial aqui para os Estados Unidos. E a gente tem aqui um pouquinho do que a gente chama aqui de um Latin Jazz, um pouquinho de um jazz latino para começar essa sexta-feira. Então, eu deixo contigo, Márcio. Boa noite aqui de Nova York. Que delícia, Heloísa Vilela. A Heloísa sempre nos traz o além da notícia, porque isso faz parte da informação. Se os Estados Unidos são tão poderosos assim, não são porque os ingleses que vieram lá, sei lá quantos séculos, são tão especiais assim. Claro, eles também são especiais, mas é a mistura, é o caldinho de culturas que existe em toda a nação, particularmente em Nova York, que faz desse país algo tão especial. Lutar contra isso é lutar contra a origem, a essência do próprio país, Estados Unidos. Muito obrigado mais uma vez, Heloísa Vilela.